Olá, vamos começar aí a apresentação sobre o Android. FISP 2011, basicamente a apresentação sobre o Android é o sistema da Google aí. Vamos explicar todos os detalhes para vocês que se interessam por todos os assuntos referentes ao Android. Não tentamos seguir uma linha só, seguimos várias linhas na apresentação. Espero que todos gostem. Basicamente nessa apresentação sobre o Android, vamos explicar o que é, se ele é o melhor, como funciona, tá ok? Basicamente, se a gente responder essas três perguntas aí de uma forma bem simples, de uma forma que as pessoas possam levar esse conhecimento e possa explicar para as outras pessoas quais são as vantagens e desvantagens, e assim, na hora de adquirir um novo celular ou um novo tablet, a pessoa possa escolher tanto o software, o sistema operacional certo, como o próprio celular ou tablet certo. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, o que é o Android? Basicamente, o Android é um sistema operacional móvel de código aberto que roda sobre o núcleo Linux. O Linux, não sei se todos conhecem, mas é um sistema operacional aí que nos últimos 10 anos aí ganhou grande força. Ele era mais conhecido pelas pessoas por ter uma segurança avançada, por ser open source, ou seja, código aberto, tem um grande número de desenvolvedores, só que também ele é conhecido pela dificuldade que tem para o usuário mais Windows, né, o usuário mais PC, que ele é um pouco mais complexo, mas assim, não é nada de outro mundo. Tive há pouco tempo muito contato com o Ubuntu, achei bem tranquilo, acho que hoje esse preconceito já está acabando aí, até com usuários mais PCs. E o Android é um caso claro de simplicidade do Linux, e vamos mais para frente explicar, mas assim, acredito que a evolução do Linux também, o Android é um resultado da evolução do Linux, né? E o Google percebeu muito bem isso e trabalhou muito bem em cima do Linux para montar esse sistema operacional. Basicamente ele é um sistema operacional móvel porque hoje ele é um sistema operacional dos celulares, dos smartphones, né? E também dos tablets de alguns fornecedores aí. Vamos seguir uma linha de raciocínio aqui que vocês vão entender, espero que todos gostem. Vamos lá. Então a primeira pergunta é o que é basicamente isso aí, um sistema operacional móvel. Respondendo já a segunda pergunta, se ele é o melhor, nessa pergunta existe uma subjetividade, então vamos já deixar bem claro, em toda a apresentação, vamos sempre comparar o Android com o melhor do mercado. Os dois são os melhores, né? Acho que a pessoa, o espectador dessa apresentação que tem que definir quem é o melhor. Nós não explicaremos qual que é o melhor, se é o Android ou se é o outro protagonista aqui da apresentação, que seria o iOS. O iOS é o sistema operacional da Apple que mantém todos os iPhone e iPads da própria Apple. E seguindo essa linha, vamos comparar os dois, quais são as vantagens e desvantagens dessas duas tecnologias, os dois sistemas operacionais, tanto para o usuário quanto para os programadores, e assim deixaremos na mão de vocês definir quem ganha e quem perde entre a Apple e entre o Google. Vamos lá. Definindo quem é o melhor, se o Android é o melhor ou não, vamos lá. Primeira característica, que é vantagem para o Android, é o compartilhamento Wi-Fi. Por que vantagem? O Android ele é o único que consegue transformar o seu celular ou o seu tablet em um roteador 3G. Ou seja, você consegue compartilhar com o seu notebook ou com outro celular que não possua a tecnologia 3G, por exemplo, mas possua a tecnologia Wi-Fi, a conexão com a internet. Isso é único. O iOS da Apple ele compartilha apenas o Bluetooth e a USB, ou seja, ele não compartilha a internet 3G ou Wi-Fi com os outros equipamentos. A única desvantagem do próprio Android ele tem essa funcionalidade única, mas ele tem a desvantagem que é o alto consumo de energia, ou seja, ele tem uma funcionalidade, só que ele tem um problema. Quando você distribui a internet via o celular ou o tablet com o Android, você tem que estar ligado na fonte, porque o consumo de energia é muito alto para ele rotear, tá ok?
vamos lá, a primeira vantagem é essa. A segunda vantagem é muito importante também, que é o multithread dele. O multithread seria o multitarefa. Como ele é baseado no Linux e o Linux tem a propriedade multitarefa, o Android ele é multitarefa desde o início, desde o desenvolvimento dele, desde o começo. O Google pensou em ele executar várias tarefas ao mesmo tempo. Com isso, ele tem uma grande diferença do iPhone. O iPhone agora já existe versões da iOS dele mais atual, já está trabalhando com alguns processos paralelos, mas em comparação com o Google, podemos dizer que são muito poucos, ou seja, são raros os processos que são paralelos. Então é uma vantagem do Google, do Android, executar esses programas em paralelo. Então esse é um ponto aí que também podemos considerar ponto positivo para o Android. Liberdade de hardware, ou seja, você consegue adquirir celulares de diversas marcas com software Android, tanto Sony, Motorola, Samsung, diferentemente do iOS da Apple. O da Apple você tem que adquirir os próprios aparelhos da Apple, que seria o iPhone, o iPad. Com isso você fica bem segmentado. O Android ele te dá uma liberdade de você já adquirir um celular de uma marca que você já possui. Você não precisa forçar um fornecedor só. Você pode até trocar, você pode ter um Android no Motorola, um Android no Sony e assim por diante. Programação para todos. O kit de desenvolvimento do iPhone ele só roda no Mac. Essa é uma dificuldade que o iPhone tem e ele tem um custo mínimo aí de $99 para cada desenvolvimento. E além disso, o iPhone ele possui um sistema de publicação, de divulgação na Apple Store, ou para você desenvolver e homologar um software para o iPhone, ele tem um processo que existe uma triagem do pessoal da própria Mac que libera ou não libera o software. Se tiver algum problema de execução ou se tiver algum problema até de segurança, ele acaba não liberando. Isso é uma desvantagem para alguns desenvolvedores, mas também é uma segurança para o usuário. Você pode encarar isso como uma vantagem se você for usuário e uma desvantagem se você for programador desenvolvedor. No Android acontece o oposto, né? O oposto por quê? Para o usuário não é muito legal, mas para o programador é bem mais fácil criar softwares para o Android. Por ele ser uma plataforma open source, você consegue criar softwares bem mais simples, usando a programação Java numa plataforma C e C++. No Android ele libera o SDK, que é o kit para desenvolvedores. Ele funciona em várias plataformas, no Windows, Linux e até mesmo no Mac, facilitando a programação e desenvolvimento. E por ser livre, a comunidade é amigável e receptiva para todos os desenvolvedores. Mais para frente vamos verificar o mercado para os desenvolvedores e para os usuários. Quais são as vantagens da Mac, do Android Market e da Apple Store. Mas por enquanto, o que podemos analisar? Que essa vantagem do Android ser mais flexível na publicação de aplicativos traz um problema também para ele, uma desvantagem, que seria os problemas de segurança. Porque como é fácil a liberação dos aplicativos e não existe a triagem que existe na Mac, também existe vírus para o Android. Vamos lá. Esse próximo slide aqui, a liberdade dos aplicativos, é exatamente isso. Como é livre, é mais fácil ser um desenvolvedor Android do que ser um desenvolvedor Mac para o iPhone. Essa liberdade dos aplicativos a gente pode encarar mais como uma desvantagem do que uma vantagem para o usuário. Para o desenvolvedor é uma vantagem, porque é possível escolher livremente o aplicativo a instalar. Mas para o usuário existe a falta de segurança e o vírus. Então acreditamos que nesse ponto a vantagem seja da Apple, porque a Apple não permite instalar aplicações livremente. Ela tem uma triagem, um processo que já foi explicado no slide anterior. O grande trunfo do Android e a grande popularização comparado com o mercado da Apple aí, com o iPhone, e é um concorrente direto, por isso que nós analisamos ele nesse caso aqui, e durante toda a apresentação, é que o Android custa menos. No Brasil ele está entre R$500 a R$1.400. Por exemplo, você consegue tranquilamente em qualquer loja de uma operadora no shopping adquirir um Galaxy 5 com um Android 2.2 a R$500. Ou você pode conseguir um Galaxy S, aparelho da Samsung, os dois,
um aparelho com funcionalidades muito maior que o do Galaxy 5 por, em média, R$ 1.400, que está bem abaixo da média de preço do iPhone, que varia entre 1.800 a 2.000. Então, pensando desse ponto de vista, digamos que o Android consegue entrar em classes que o iPhone não consegue. Mas se você pensar qual tipo de público para o desenvolvedor é melhor, a gente pode pensar que o público que adquire um iPhone é um público mais comprador do que um público que adquire um Android. Então é bem diferente. Se a gente pensar para o usuário, o Android é vantagem, para o desenvolvedor nesse aspecto, o Mac e o iPhone é vantagem. Então vamos mais para frente, vou mensurar, vou classificar isso comercialmente em outros slides. Mas a princípio a gente já consegue identificar que o Android ele entra no mercado de um poder aquisitivo mais baixo, só que um mercado muito maior, mais massivo. Então, acredito que isso para os fabricantes é uma vantagem muito alta. Então, o Android está se polarizando entre os diversos fabricantes, como já vimos nos slides anteriores, o Samsung, a Nokia, a Motorola e a Sony Ericsson. O Nokia ainda não entrou nisso, ele tem um software dele, um software próprio, e por isso que as vendas da Nokia não estão indo tão boa, porque o Android está com tanta força que quem tem Android vende, e fica muito similar a qualidade do software do iPhone com Android. Mas nesse slide aqui a gente vai mostrar agora, no próximo slide, ainda tem alguns pontos que a gente não entrou no detalhe, mas é importante frisar, que é o que? O Android, ele roda páginas flash, onde o software, o iOS do iPhone, do iPad não roda. Isso é um problema, é uma dificuldade que todos os usuários Mac têm, mas é uma questão gosto da Mac não rodar o Flash, digamos. Integração com serviços Google, não que os outros softwares não façam, os outros sistemas operacionais, mas por o Android ser do próprio Google, o Google Maps, o tradutor, todas as outras funções específicas do Google funcionam bem melhor no Android. A usabilidade, porque com simples toques no celular você consegue configurar os menus, as telas, os atalhos bem simples. E isso deixando simples para você também a utilização, desde que seja bem configurado a usabilidade e o aparelho fica simples. Isso é muito útil. Ficaria injusto a gente falar